Acho que foi o Levin, ele abraçou e ficou aquele clima bem legal, né? Pô, difícil a gente ver isso. E você abre aqui essa resposta comigo dizendo que houve uma ruptura política. Por que houve essa ruptura política? Explica um pouquinho esse... Porque os argumentos são grandes, de que havia um grande grupo e o grupo foi diminuindo. Enfim, eu queria que você explicasse essa relação que se deteriorou com o tempo. Cara, o conceito final, realmente, assim, eu não sei te falar. A estrutura que eles estão tentando criar é que existe quadrilha, é que existe roubo, é que existe fraude. E eu sempre falei desde o início, se qualquer coisa acontecer de forma irregular, seja quem for, vai embora. Não vai existir isso comigo aqui dentro. Não vai existir, Flávio. Comigo não vai existir sacanagem. Essa foi a minha frase. Então, se tivesse alegações, como eles alegaram, eu sempre digo, cadê as provas? Cadê as provas? Cadê as provas? Agora, a única coisa que me preocupa, e muito, Flávio, é porque uma mentira ou uma historinha que se torne uma narrativa bem contada, com canetas bem pesadas, ela destrói reputações. E é isso que vão tentar criar. Eles vão criar narrativas, histórias, mas com a mão pesada. A caneta é muito pesada. E se você me perguntar, eu tenho medo? Tenho. Eles podem criar qualquer coisa ao meu respeito. Porque eles pegam uma historinha, montam a historinha, cria a narrativa e a caneta pesa. Então eu tenho medo. Você acha que essa... não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio. A única forma que eles têm de me atacar é minha credibilidade. Covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama, porque legalmente vocês estão mentindo. A partir de janeiro havia a possibilidade de fechar essa negociação com o investidor. Porque se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já tinha a possibilidade de ter um aporte no meio do ano até para investimento no futebol, que facilitaria muito. Mas com todos esses problemas causados de forma intencional, além de querer afastar o investidor, né, obviamente prejudicar de forma desportiva. E por que eu falo assim, Flávio? Afastar o investidor? Porque se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio com todo esse tumulto. Como eu falei para você e vou repetir, essas pessoas, eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso, mas eles estão enganados, tá? Cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio com relação ao Vasco da Gama. Isso aí é muito importante. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Pelo menos demonstrou muito mais interesse, ainda mais pelo que estão fazendo comigo. Por quê, Flávio? O que eles vão fazer? A única forma que eles têm de me atacar, mesmo desportivamente a gente não indo bem, é a minha credibilidade. E quando ele tira a minha credibilidade, ele coloca em risco a recuperação judicial, ele coloca em risco o investidor. Eles vão querer atrelar, Flávio, todas as minhas atividades pessoais, principalmente com relação ao projeto que eu tenho com os meus amigos de saúde mental, a Vasco. É isso que eles vão fazer. Isso é covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama. Só tirei honestamente trabalhando. Nunca tirei e não vou tirar. E não tem sentido o que eles estão fazendo. Não tem sentido o que eles estão fazendo. É maldade e crueldade eles atrelarem a minha atividade pessoal com isso. Por quê?
Porque primeiro, são inteligentes demais, mas eu coloco os meus bens e eu vou me prejudicar para perder meus bens? Primeiro que eu não sou ladrão. Meu pai foi um cara humilde, trabalhou aqui atrás como motorista de caminhão de lixo, me deu dignidade. Eu abri mão de um salário alto na comunicação para fazer um outro projeto de vida. Então vocês não vão colar essa historinha comigo, não vão. Vocês têm a caneta, vocês têm o poder, e vocês só vão conseguir fazer isso se vocês usarem o poder da caneta de vocês. Vocês só vão fazer isso se vocês usarem a caneta de vocês. Montar a historinha de vocês, a novelinha de vocês, a narrativa de vocês, criarem todo o cenário e dar canetada. É isso que vocês vão fazer. Porque legalmente vocês estão mentindo, estão destruindo ou querendo destruir a minha reputação e não vão. Quem eu sou, ele poderia desistir do negócio. A única forma que eles têm de me atacar é a minha credibilidade. Covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama. Porque legalmente vocês estão mentindo. A partir de janeiro, havia a possibilidade de fechar essa negociação com o investidor. Porque se a gente já tivesse acelerado todos os processos, a gente já tinha a possibilidade de ter um aporte no meio do ano até para investimento no futebol, que facilitaria muito. Mas com todos esses problemas causados de forma intencional, além de querer afastar o investidor, obviamente prejudicar de forma desportiva. E por que eu falo assim, Flávio? Afastar o investidor. Porque se o investidor não conhecesse exatamente quem eu sou, ele poderia desistir do negócio com todo esse tumulto. Como eu falei para você e vou repetir, essas pessoas, eu já sei todos os caminhos que elas vão seguir para deixar o investidor duvidoso, mas eles estão enganados, tá? Cada vez mais que eles fazem isso, o investidor fica mais à vontade e seguro para fazer o negócio com relação ao Vasco da Gama. Isso aí é muito importante. O que aconteceu ontem não diminui o interesse dele. Por enquanto, não. Pelo menos demonstrou muito mais interesse, ainda mais pelo que estão fazendo comigo. Por quê, Flávio? O que eles vão fazer? A única forma que eles têm de me atacar, mesmo desportivamente a gente não indo bem, é a minha credibilidade. E quando ele tira a minha credibilidade, ele coloca em risco a recuperação judicial, ele coloca em risco o investidor. Eles vão querer atrelar, Flávio, todas as minhas atividades pessoais, principalmente com relação ao projeto que eu tenho com os meus amigos de saúde mental, a Vasco. É isso que eles vão fazer. E isso é covardia. Isso é covardia. Eu nunca tirei e nunca vou tirar R$1 do Vasco da Gama. Só tirei honestamente trabalhando. Nunca tirei e não vou tirar. E não tem sentido o que eles estão fazendo. Não tem sentido o que eles estão fazendo. É maldade e crueldade eles atrelarem a minha atividade pessoal com isso. Por quê? Porque primeiro, são inteligentes demais, mas eu coloco os meus bens e eu vou me prejudicar para perder meus bens? Primeiro que eu não sou ladrão. Meu pai foi um cara humilde, trabalhou aqui atrás como motorista de caminhão de lixo, me deu dignidade. Eu abri mão de um salário alto na comunicação para fazer um outro projeto de vida. Então vocês não vão colar essa historinha comigo, não vão. Vocês têm a caneta, vocês têm o poder, e vocês só vão conseguir fazer isso se vocês usarem o poder da caneta de vocês. Vocês só vão fazer isso se vocês usarem a caneta de vocês. Montar a historinha de vocês, a novelinha de vocês, a narrativa de vocês, criarem todo o cenário e dar canetada. É isso que vocês vão fazer. Porque legalmente vocês estão mentindo, estão destruindo ou querendo destruir a minha reputação e não vão.